Olá, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Que Deus abençoe. Deixa eu arrumar aqui meu microfone. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Eu espero que vocês estejam bem de coração, gente. Espero que vocês estejam muito bem. Desculpa. Olha só, gente, vocês acharam que eu não fosse aparecer aqui hoje? Claro que eu vim aqui hoje. Óbvio que eu vim aqui hoje. Eu não quero desgastar vocês, então a nossa revisão vai ser muito rápida. Eu peço perdão, gente, pelo barulho, mas é porque hoje eu não vou jogar em nenhum aplicativo nem nada para poder tirar barulho, nada disso, tá? Porque eu estou gravando em outro dispositivo, em outro sistema. Então, pode ter barulho de vento, de carro, mas minha voz aqui eu acho que ela tá bem ok, né? Olha só, gente, fiquei 15 dias sem aparecer aqui, porque eu também estava estudando para uma prova. E eu sei que não é fácil, né? Então, foram dias muito puxados, mas para honra e glória do Senhor Jesus, gente, deu super certo, graças a Deus. Fui aprovada na prova. E antes de começar, eu quero aqui deixar para vocês uma mensagem. Eu sei que às vezes você pode pensar em desistir várias vezes. Às vezes dá vontade de você jogar tudo pro alto e falar, não quero mais, tá me desgastando, tá consumindo as minhas forças. Para vocês terem ideia, enquanto eu estava estudando, eu ajoelhava e pedia a Deus força. Por quê? Porque não é fácil. Só pegar minha água, gente. Porque não é fácil. Eu sei disso. Não é fácil, é muito difícil. E às vezes eu falo assim, difícil, não em relação à prova, mas é porque tá todo mundo já cansado. Eu sei que você tá cansado, eu sei que você tá exausto, exausta. Talvez você tá aqui assistindo essa aula porque você viu a notificação e você fala, eu vou assistir porque é amanhã. Mas talvez você já tá assim, esgotado. Mas, do fundo do meu coração, eu peço a Deus que Deus nesse momento te dê forças. Não desista. Vá amanhã em paz. Durma cedo, se não sei a rotina de você, se você eventualmente é um trabalhador que trabalha tarde, talvez chega tarde do serviço, ou talvez você pode ser um pai, uma mãe, então tá ali cuidando do seu filho, cuidando da sua filha, mas tenta no máximo, nem que seja ali 11 horas da noite, já estar deitado para você levantar cedo, disposto, e eu tenho certeza que Deus vai honrar o seu esforço. Só não desista. E para finalizar, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. Graças a Deus, vários alunos da Conab me mandaram mensagem nos últimos dias, nas minhas redes sociais, no YouTube, falando que foram aprovados. Teve um que foi aprovado para a honra e glória do Senhor em primeiro lugar. Então, eu tenho certeza que o mesmo vai acontecer com você. Bom, gente, olha só, nós vamos fazer uma revisão da parte de legislação e no finalzinho eu vou trazer direito penal para vocês, a parte dos crimes contra a administração, tá? Fica mais um versículo para vocês. Confia ao Senhor os teus pensamentos, confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Olha só, gente, não vai ser aquela revisão assim, puxada de 2 horas, não. No máximo, 1 hora. Máximo, 1 hora. Tá? Bora lá. Constituição do Estado do Paraná. De acordo com o artigo 207 da Constituição, compete, entre outras ações, ao Estado e aos municípios, de forma integrada, propor e executar políticas públicas de saneamento básico com o objetivo de, letra A, garantir exclusivamente a coleta e tratamento de esgoto sanitário. Letra B, isentar todos os setores industriais das responsabilidades sobre a destinação final de seus resíduos líquidos. Letra C, revogar os direitos municipais relacionados ao gerenciamento dos serviços de resíduos sólidos. Ou letra D,
promover a universalização do acesso à água potável e ao esgotamento sanitário em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico. Letra E. Estabelecer tarifas diferentes para os serviços de distribuição de água com base no bairro ou região geográfica. Gente, me perdoe. Literalmente, eu tô muito ruim de resfriado. Nossa, tá horrível. Peraí. Ontem, eu fui para um evento de direito administrativo. Foi o dia inteiro de evento. E graças a Deus foi muito bom. Então, assim, o ar-condicionado tava muito forte, gente. Tava muito forte o ar-condicionado. Mas bora lá, gente. Letrinha correta, letra D de dado. O que eu quero passar aqui para vocês agora? Presta atenção. Outro ponto. Quem adquiriu o material em PDF por R$19,90, esse material aqui já está lá. Alguns materiais eu joguei lá para vocês, igual processo penal, processo civil, que não está aqui no YouTube porque não deu tempo, de fato, tá? Mas já está lá dentro da sala de aula. Penal, enfim, tem sei lá quantas páginas. Administrativo, lá tem um livro de direito administrativo, tá? Não deu para jogar tudo aqui no YouTube porque, como eu falei para vocês, eu literalmente, durante 15 dias eu não dei aula. Literalmente, pra vocês terem ideia, de minhas olheiras aumentaram. Olha só, gente, presta atenção numa coisa. Quando nós falamos de Constituição do Estado, nós temos que nos atentar, vamos dizer assim, né? Cadê aqui a minha cor de caneta? Que eu até esqueci. Achei. Nós temos que nos atentar para 3 tipos de competência. Competência privativa, certo? Competência comum e competência concorrente. Qual a diferença? Competência privativa, só o Estado do Paraná pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Exemplo, instituir PVA. Quem é? É o Estado. O seu município não pode. Por quê? Porque é uma competência privativa do Estado do Paraná. Gente, se minha voz estiver muito alta, por favor, peço perdão. Competência comum. Competência comum é quando todos os entes federativos podem fazer. Por exemplo, assegurar ali a educação e segurança no trânsito é uma competência concorrente de todo mundo, municípios, os estados. Ou, né, que a comum é a mesma coisa, é igual a concorrente, mas também nós temos a suplementar. A suplementar é quando o Estado pode suplementar uma legislação federal quando essa legislação federal ela for omissa. Eu vou dar não vou falar nem assim de omissão, mas só para vocês entenderem. Os municípios por exemplo, vou citar aqui o município de São Paulo, que é onde eu moro. Aqui nós temos uma lei que fala de licitação. Rebeca, mas eu não tenho a 14.133, que é de licitação. Óbvio que nós temos. Mas o Estado, perdão, o município pode também instituir. Certo? Maravilha? Deixa eu apagar aqui, porque eu não quero. Tem hora que fica uma bagunça, né, gente? Enfim. Outro ponto que eu quero falar para vocês. Cuidado. Graças a Deus, gente, Deus é tão maravilhoso que nessa prova que eu fiz, eu usei essa técnica e graças a Deus, nossa, gente, Deus é maravilhoso, deu certo. Olha só, eu sempre falo isso com os meus alunos. Cuidado. Se você vê amanhã na sua prova palavras como nunca, sempre, jamais, obrigatoriamente, facultativo, sempre eu já coloquei, deixa eu ver aqui, outra palavra, todos, nenhum,
Aqui é só algumas, né? Você vai acender o alerta, tá? Você vai acender assim, ó, o alerta. Isso aqui nós chamamos de palavras generalistas. Por quê? Dentro do direito, e você vai levar isso para todas as suas disciplinas da área do direito, dentro da área do direito, nós temos exceções. Exemplo, se eu vir e falo assim, só para você entender, a Constituição, lá no artigo 5º, é outro ponto também. Antes de você ir para sua prova, leia o artigo 5º da Constituição Federal. Tenho certeza que uma questão de constitucional vai sair dali. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar ou permanecer, né, se o morador não consentir. Ou seja, a Joana não pode entrar na sua casa. Um exemplo. A Joana tá passando na rua, você tá lá lavando o seu quintal, e a Joana simplesmente sai entrando e fala assim: ô, de casa, eu tô entrando. Quem é a Joana? Você não faz nem ideia? Joana não pode fazer isso. Mas vamos supor que o morador tá desmaiado dentro da casa, Joana passa na rua, ela olha assim a janela, vê uma pessoa caída dentro da casa. A Joana pode entrar na casa? Pode. Rebeca, mas você acabou de falar que a casa é asilo inviolável, eu não posso violar. Você não pode violar. Mas a Constituição traz exceção. Tá entendendo? A Constituição traz exceção. Por que a Constituição traz exceção? Porque a lei traz exceção. Imagina se a casa tá pegando fogo. Imagina se o bombeiro tivesse que primeiro pedir permissão pro morador da casa. Morador, sua casa tá pegando fogo, eu posso ir aí apagar o fogo? Ô, fulano, alguém tá infartando dentro da sua casa? Eu posso, o SAMU, eu posso entrar pra você? Tá entendendo? Outro ponto, falando essa questão de asilo inviolável, isso caiu na prova que eu fiz. Olha só. Cuidado. Rebeca, e se eu estiver falando de um quarto de hotel, por exemplo? Esse dispositivo se aplica? Sim, óbvio. Você tá lá, um exemplo, você viajou com a sua família e vocês estão hospedados num quarto de hotel. Aí, a recepcionista não pode chegar lá, abrir o quarto, entrar, passear lá dentro, deitar lá na cama, ficar lá e depois sair. Não pode fazer isso, não. Tá? Esse entendimento, ele é extenso. Eu estendo para quarto de hotel, enfim, uma pousada, sei lá. Tá? Cuidado com isso, então. Fazendo revisão com vocês em vários momentos, né? Olha só. Tá vendo, ó? Promover a universalização do acesso à água potável, tá? Essa aqui eu acho que ela era bem óbvia. De acordo com a Constituição do Estado do Paraná, assinale a alternativa correta. São partes legítimas para propor ação direta de inconstitucionalidade, lei ou ato normativo estadual ou municipal. Em face dela, o governador, a mesa da Assembleia, o Procurador-Geral de Justiça, que é o PGJ, o PGE, o prefeito e a mesa da Câmara, quando se trata de lei ou ato normativo local, o Conselho Seccional da OAB e os partidos políticos de representação no Congresso Nacional. Gente, eu já quero aqui já mostrar a alternativa para vocês, porque isso aqui é muito interessante, tá? Por quê? Isso aqui é controle de constitucionalidade, certo? O que é controle de constitucionalidade? Olha só. Peraí. Aqui tá a mãozinha, né, gente? Isso, Rebeca. Faz passar vergonha, não, menina. Olha só. Isso aqui é matéria de controle de constitucionalidade, tá? Eu tenho ADI, eu tenho ADO, tá?
ADC é ação direta de constitucionalidade. Tem mais alguma? Não vou colocar nenhum mandado de segurança, não. E a ADPF, tá? ADI. Ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de constitucionalidade, a própria questão aqui falou na letra A, certo? Lei ou ato normativo estadual. Quando eu falo de, exemplo, uma lei municipal feriu a Constituição, enfim, eu não falo em ADI, eu falo em ADPF. Certo? Por quê? Porque a ADI, você fala para lei ou ato normativo federal ou estadual. Cuidado com isso. Tá lá na Constituição Federal. Vou até abrir aqui. Ó. Vocês verem que eu não tô falando palhaçada, besteira? Olha só. Artigo. Calma. Peraí. Peraí. Direta. Eu tô com duas telas, tá? Ação direta. Peraí. Calma aí. Ó. Olha só. Artigo 102. Eu tinha pensado no artigo 100. Compete ao Supremo Tribunal Federal. Então, de quem que é a competência? STF. Cadê? Processar e julgar. ADI, ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual. Rebeca, e a ação declaratória de constitucionalidade, que é ADC. O que é a ADI? Vamos imaginar que a Constituição do Estado do Paraná, vamos supor que ela tem algum dispositivo que fere a Constituição Federal. Aí você tem proposto a ADI. Vamos supor que uma lei estadual, por exemplo, proibiu proibiu crianças de 5 a 10 anos, por exemplo, de usar o transporte público. Opa, peraí, como é que é? Criança de 5 a 10 anos não pode andar de ônibus. Bom, não pode andar de ônibus. Opa, peraí, mas por quê? Não, é porque, né, melhor, criança de 5 a 10 anos não pode andar de ônibus em horário de pico. Por quê? Então, o pai e a mãe não pode levar a criança no ônibus de horário de pico? Não pode. É porque o ônibus é muito cheio, pelo menos aqui em São Paulo, né? O ônibus é muito cheio. Se existisse uma lei federal, é um exemplo, tá, gente? Se existisse uma lei estadual assim, opa, peraí, mas essa lei fere o direito de ir e vir que a Constituição, que o artigo 5º estabelece. Direito de ir, vir e permanecer. Então, essa lei seria declarada inconstitucional. A ADO é por omissão. Certo? É por omissão. Rebeca, mas por omissão não seria o remédio constitucional do mandado de injunção? Não. Tá? Quando nós falamos, por exemplo, do mandado de injunção, que é um remédio constitucional, quais são os remédios constitucionais? Mandado de injunção, habeas corpus e habeas data. Mandado de injunção. Quando eu tenho um dispositivo constitucional, mas ele não tem uma regulamentação. Então, por exemplo, suponhamos, a título de exemplo, nós temos o direito de greve de servidor, só que o direito de greve do servidor não está regulamentado. A Constituição garante, mas eu não tenho lei para fazer isso. Certo? Então, por exemplo, o direito de greve está na Constituição Federal. Tem que ter uma lei regulando, mas eu não tenho essa lei. Aí eu entro com mandado de injunção. Eu vou ler para vocês o conceito da ADO. Olha só.
O STF, na ADO 53, diz o seguinte: a ADO, que é por omissão, ação direta, tem cabimento quando o poder público se abstém de um dever que a Constituição atribuiu. A Constituição atribui um poder, atribui uma função, só que essa função ela não se torna concreta. Por quê? Porque eu não tenho lei que regule ela. Outro entendimento, olha só. A ADO tem por objetivo provocar a legítima reação jurisdicional. Destina-se a impedir o desprestígio de lei fundamental e neutralizar gestos de desprezo pela Constituição Federal. Ou seja, a ADO ela é proposta para buscar efetivar uma norma constitucional. Então, você tem um direito e você busca legitimar esse direito, certo? Então, a ADO é quando é por omissão. A ADC, que é a declaratória de constitucionalidade, é quando você tem, por exemplo, uma divergência entre ali os tribunais. Um exemplo, suponhamos, um juiz de um tribunal entende que a lei é constitucional, o outro entende que é inconstitucional, o outro entende mais ou menos, e aí vem a ADC, certo? Ó, cadê aqui? Cadê? Ó, ação declaratória de constitucionalidade. Quem julga? O STF. Aí um entende A, outro entende B, um entende C. Não. Isso para mim aqui não é constitucional. Ah, não. Essa norma para mim ela é constitucional. Sabe que fica esse meio pé de guerra? Aí você tem uma ação declaratória de constitucionalidade. Ela vem, como o próprio termo diz ali, né? Ela vem para poder confirmar uma compatibilidade de uma lei federal com a Constituição. Ou seja, você usa essa ação para você poder dar um basta e falar assim, olha, essa lei ela é constitucional, ponto e acabou. Acabou a discussão aqui. Ok. E a DPF? O que você acha? Primeiro, a DPF, a ação, vou ler para vocês. Arguição, eu falei ação. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Esse tipo de, agora eu falo, de ação, primeiro, você só vai usar a DPF, agora que eu vi que a minha luz apagou, você só vai usar a DPF quando não couber a ADI, quando não couber a ADO e quando não couber a ADC. Quando que você usa a DPF? Primeiro, é mais usado principalmente para norma municipal, que aí você não tem. É uma lei municipal declarada inconstitucional. Vou declarar essa lei inconstitucional por meio de uma ADI. Não é por meio de ADI, por meio de ADPF. Ok, se cair na sua prova que o município declarou inconstitucional um dispositivo municipal por meio de ADI, tá errado. Outro cabimento de ADI. Você sabe que a nossa Constituição ela é de 88. Mas vamos supor que uma outra norma editada lá em 65, por exemplo, 1965. Vamos supor. Olha aqui, ó. Olha aqui a nossa linhazinha do tempo. Aqui está a Constituição de... Opa, peraí. Ó, a Constituição de 88. Vamos imaginar que tivemos aqui uma lei anterior à Constituição de 88. Só que a Constituição de 88 recepcionou essa lei. Ela falou assim, ó. Opa, cadê minha caneta? Peraí, ó. Ela falou assim: olá, lei, tudo bem? Nós estamos criando a nossa nova Constituição agora de 88, mas você será muito bem-vinda. Pode entrar. E entrou na nova vigência da Constituição de 88.
O que acontece aqui? No sistema constitucional, está recepcionando a lei. Mas vamos supor que essa lei, vamos supor que essa legislação, por exemplo, a lei que foi editada, por exemplo, lá em 1965, ela foi recepcionada pela Constituição de 88, só que aí, 10 anos depois, lá em 1998, olharam e falaram assim, peraí, mas essa lei de 1965 tem alguns conceitos nela. Vamos supor, só a título de exemplo, tá, gente? Vamos supor que o artigo 11 dessa lei de 65, ela tá meio assim, sabe? Ela tá conflitando com a Constituição. Aí eu te pergunto, cabe ADI para declarar que aquele artigo 11 da lei de 1965 é inconstitucional? Não. Por que não? Porque eu só posso declarar uma lei inconstitucional se aquela legislação tivesse sido feita de 1988 para frente. Não tem como você virar e falar assim, ai, mas é porque aquela lei de 65, ela tá toda errada. Não, ela estava certa até a época que ela foi criada. A Constituição de 88 recepcionou. Agora, se uma lei foi criada posteriormente à Constituição de 88, aí ela pode ser declarada inconstitucional, porque ela foi editada já na vigência da Constituição de 88. Mas agora, se você tem uma legislação anterior à Constituição, aí é a DPF. Você não vai falar assim, nossa, norma, você é totalmente constitucional, minha filha. Mas ela não foi nem criada na época que a Constituição de 88 tinha sido editada, ela foi criada bem antes. Entende? Então vai caber o quê? ADPF. Tá lá, inclusive, ó. Cadê? Cadê? Ó. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Gente, eu tô com segunda tela aqui, por isso que eu tô olhando pro lado. Liga não, tá? Cadê? Ó. Lei 9.882, de 1999, dispõe sobre o processo de julgamento da DPF. Certo? Artigo 1º, parágrafo único. Caberá também à DPF, quando for relevante, fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. Então, quando para ato federal ou estadual não couber ADI, cabe a DPF. Para ato ou lei municipal, cabe a DPF. Certo? Quem pode propor a DPF? Os mesmos que podem propor a DI. Aí você vai perguntar, Rebeca, tá bom. Quem pode propor a ADI? Cadê? Artigo 103. Podem propor ADI e ação declaratória de constitucionalidade. Os mesmos que podem propor ADI e propor ADC podem propor DPF. Quem pode? Presidente, mesa do Senado, mesa da Câmara, mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do DF, governador do Estado ou do DF, procurador-geral, Conselho Federal da OAB, partido político, representação no Congresso e a confederação sindical ou entidades de classe no âmbito nacional. Rebeca, quem pode propor a ADI no âmbito estadual? Os mesmos, a mesma classe do que propõe na nacional. Quer o exemplo? Eu vou abrir para vocês. Constituição do Estado do Paraná. Constituição. Paraná. Opa! Ó, presta atenção. Constituição do Estado de vocês. Vou abrir lá. Olha só.
Cadê aqui? Para propor. Opa. Ação direta de constitucionalidade. Peraí. Calma aí. Calma aí que eu vou achar. Tinha até colocado no material de vocês. Lembra? Quem adquiriu viu. Ó, artigo 111. Quem pode propor ADI de lei ou ato normativo? Olha só. Em fase da Constituição, tá? Aí, aqui que você tem, ó, lei ou ato normativo estadual ou municipal. Por quê? Porque eu estou declarando inconstitucional uma lei municipal para com a Constituição do Estado. Mas de lei municipal para com a Constituição Federal é a DPF. Olha só, governador do Estado e a mesa da Assembleia Legislativa. Na Constituição Federal, quem vai propor uma ADI ou uma ADC de uma lei ou ato normativo que fere a Constituição Federal são aqueles de nível nacional. Presidente da República. No âmbito do Estado, o governador do Estado. Mesa do Senado. Aí você tem lá a Assembleia Legislativa. Cadê? Conselho Federal da OAB. No Estado, Conselho Seccional da OAB. Na Constituição, partido político representação no Congresso Nacional. No Estado, partido político representação na Assembleia Legislativa. Então, quando você fala que fere a Constituição Federal, os legitimados são no âmbito nacional. Então, como se é o... fugiu o nome aqui, gente. O Conselho Federal da OAB, Conselho Federal. No Estado, seccional, que cuida daquele Estado. Olha só, o que pegou... Nossa, nós falamos de ação direta, enfim. O que pegou aqui na letra A? Falou que os partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Não! Partido político com representação no Congresso Nacional é uma ADI proposta em face da Constituição Federal. Aqui nós estamos falando no âmbito de Estado. Então, o partido político, ele tem que ter a representação na Assembleia Legislativa, que é âmbito Estado, que cuida das legislações do Estado. Beleza? Deu para entender? Beleza. Uau! E quem vai apreciar uma ação? A sua prova pode falar que uma ADI proposta, por exemplo, para o governador do estado, enfim, vai ser pelo Supremo. Não. Artigo 111A. Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, quem vai apreciar é o TJ. No âmbito da Constituição, é o Supremo. Certo? Bora! Princípios da administração pública. Exceto, o que não é um princípio da administração? Legalidade, segurança jurídica, economicidade ou moralidade? Segurança jurídica. Certo? Rebeca, quais são os princípios da administração pública? É o chamado LIMP. L de legalidade, I de impessoalidade, M, moralidade, P, publicidade e E de eficiência. Certo? Maravilha. Aqui não tem segredo, não. Sobre o poder judiciário, na alternativa correta. Outro ponto aqui falando da Constituição do Estado. Não, pode deixar. Eu falo isso quando é município. Porque dentro do município não tem judiciário, tá? Só para vocês
ter esse conhecimento. Sobre o Poder Judiciário. Letra A. Os tribunais regionais federais são hierarquicamente superiores aos tribunais de justiça. B. O Tribunal de Justiça do Paraná tem em sua composição exclusivamente juízes de carreira aprovados em concurso público de provas e títulos. C. O Tribunal de Justiça do Paraná tem em sua composição exclusiva... repetir. O Tribunal de Justiça do Paraná elaborará a proposta orçamentária do Poder Judiciário do Paraná. Os pagamentos devidos à Fazenda Pública far-se-ão exclusivamente por precatórios na ordem cronológica de apresentação. Letra C. Certo? Gente, aqui é sobre tributo. Eu quero pular com vocês. Regimento, gente, nós tivemos uma aula exclusiva só de questões do regimento, tá? Vou só fazer essa questãozinha com vocês. Segundo o regimento do TJ, o órgão deste tribunal, que é composto exatamente por 25 desembargadores, é Conselho de Magistratura, que exerce função regulamentadora e disciplinar, o Conselho de Magistratura, que é subordinado ao Tribunal Pleno, o órgão especial que exerce, entre outras, atribuições delegadas pelo Conselho da Magistratura, ou o órgão especial que exerce, entre outras, as competências privativas delegadas pelo Tribunal Pleno, ou o Tribunal Pleno, que é o órgão máximo do TJ. E aí? Na hora que você for revisar regimento interno, sempre olha essa questão de quantidade de desembargadores, tá? 25 desembargadores, órgão especial, certo? Eu coloquei aqui para vocês. Nós tivemos uma aula só sobre isso, tá? Estatuto de servidor, falamos muito também, né? Vamos que dar uma palhinha rapidinho? Estatuto de servidor. Estatuto, olha só. O que eu quero falar com você que cai muito? Forma de provimento. Forma de provimento originário e derivado. Forma de provimento originário é só a nomeação. E derivado, todos os outros. Reintegração. O que é a reintegração? Quando eu falo da reintegração, é aquele servidor que ele foi demitido, mas aí a sua demissão foi declarada nula. Nula não, né? Foi ali, vamos dizer assim, ela foi, podemos dizer, ela foi... Ai, gente, anulada. Graças a Deus, lembrei a palavra. Anulada. Por uma decisão administrativa ou uma decisão judicial. Então, quando o servidor foi demitido, mas a decisão ali reverteu, ele é reintegrado no cargo público. Certo? Maravilha. Olha só, depois eu vou falar de um por um. Conforme o estatuto, o retorno de funcionário demitido, quando invalidada a demissão, por decisão judicial. Nossa, e eu falei da reintegração e eu nem sabia que era essa questão. Servidor teve invalidada a demissão, ele vem pela reintegração, certo? Outro ponto. Peraí. Tá certo. Aproveitamento é quando o servidor ficou em disponibilidade. Aí ele pode ser reaproveitado em outro cargo. Recondução é quando o servidor ele é reconduzido para seu cargo de origem. A reintegração, já falei. Disponibilidade é quando o cargo do servidor é declarado extinto ou desnecessário, então ele vai ficar em disponibilidade caso não haja outro cargo para ele, ele fica em disponibilidade. E a reversão? A reversão é a volta do servidor que estava aposentado. Por qual motivo? Por motivos declarados insubsistentes para a sua aposentadoria. Certo? Conforme preceitos descritos no Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário, é absolutamente vedado
Letra A, atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. B, conceder fé a documentos públicos. C, tratar de assuntos particulares da repartição durante o horário expediente. D, submeter-se à inspeção médica quando determinada pela autoridade competente. Ou letra E, atender às disposições da Fazenda Pública. Gente, óbvio que é a letra C. Né? Você não vai ficar lá na hora do seu serviço tratando de assunto pessoal. Olha essa questão aqui, como que ela é maravilhosa. Aqui você tem que correlacionar os números com as colunas. Como ela é uma questão mais grandinha, então eu vou fazer ela aqui com vocês. Olha só. Primeiro ponto. Peraí. Primeiro, é o provimento do funcionário efetivo em cargo de atribuições compatíveis com a limitação física ou mental, derivada da nomeação. A primeira, gente, é a readaptação. A readaptação é, por exemplo, o servidor sofreu um acidente. Suponhamos que uma escrivã da polícia, né, por conta da sua função, ela acabou desenvolvendo, é o ELER, né? Acabou desenvolvendo, causou uma limitação física, ela não consegue mais ser escrivã. Então, a administração vai readaptá-la para o cargo que seja compatível com a sua limitação. Segundo, retorno do servidor aposentado, é a reversão que eu já falei para vocês. Terceiro, retorno do funcionário das atribuições ao exercício das atribuições de seu cargo ou de cargo resultante de transformação, quando invalidada a demissão por decisão administrativa ou judicial, reintegração. Retorno obrigatório do funcionário em disponibilidade, aproveitamento. E o chamamento para posse é nomeação. Tá? Maravilha? Funcionário gestante, período de 180 dias, tá, gente? Bora falar de LGPD? LGPD, gente, é bem legal, inclusive, porque... Peraí, gente, acabou minha água. Peraí. Deixa eu me recompor aqui, né? Porque o nariz vai ficando ruim, acaba ficando ruim até pra falar. Olha só, se eu fosse você, o que eu focava na LGPD? Primeiro ponto. Na LGPD, você precisa focar no artigo 6... Se não me falha a memória, peraí. LGPD. Olha só. Artigo 5º. Você tem que focar no artigo 5º. Você é obrigado a focar no artigo 5º. Olha só. Se eu fosse você, primeiro, focava em... Depois eu limpo. Não vai dar tempo, não. Primeiro, dado pessoal. O que é dado pessoal? Informação relacionada à pessoa natural. Identificada ou identificável. Seu CPF, seu RG, a placa do seu carro. Certo? Dado pessoal sensível é sobre raça, etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação, caráter religioso, filosófico, político, dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético, biomédico. São dados que você não fica colocando para todo mundo ver qual é a sua filiação político-partidária. Cuidado, por quê? Porque as bancas vão lá e fazem uma misturança. Não confunda. Dado pessoal é algo que todo mundo... Se você pega sua conta de luz, tá lá o seu nome para todo mundo ver. Tá o seu CPF para todo mundo ver. Certo? Dado anonimizado é aquele dado relativo ao titular que não possa ser identificado. Exemplo. Quantas pessoas... Exemplo. Você entra numa loja e ali está sendo feito uma pesquisa de quantas pessoas estão entrando na loja.
Quantas pessoas entraram na loja? 1.000 pessoas. Quem são essas 1.000 pessoas? Eu não sei, eu só sei que 1.000 pessoas entraram. Tá? Eu não consigo identificar quem é a pessoa. Isso aqui cai demais. Isso despenca. Presta atenção, por favor. Eu até trouxe aqui, cadê? Peraí. Eu vou pular aqui. Deixa eu... Vai mostrar a resposta, já era. Aqui o ponto é você sair daqui entendendo. Olha só. O que é o titular? O titular nada mais é do que o dono do dado, eu e você. Segundo ponto, para fornecer um dado pessoal, precisa-se ter uma finalidade específica. Se você entra numa loja e a atendente fala com você assim, você quer me passar os seus dados? Porque nós estamos fazendo um sorteio e no dia tal vai acontecer o sorteio. Dia tal aconteceu o sorteio, você ganhou, não ganhou, eles não podem utilizar aquele seu dado para mais nada, porque existe finalidade específica. Eu peguei o seu dado para você participar de um sorteio, eu não posso reutilizar aquele seu dado para te mandar promoção de final de ano, por exemplo. Outro ponto, não pode de maneira nenhuma ter o chamado dado genérico ou abstrato. Quer um exemplo? Quem aí já passou por isso? Você autoriza o uso dos seus dados para todos os fins institucionais da empresa. Isso é dado genérico. Isso é dado abstrato. Eu posso pegar o seu dado e usar para o que eu quiser, te mandar promoção, te mandar sorteio, certo? Outro ponto que eles amam confundir em prova. Quem é o controlador, quem é o operador e quem é o encarregado. Controlador, você vai pensar num controle de videogame. Controla. O controlador competem as decisões referentes ao tratamento de dados. Tira um print dessa tela. Tirou um print? Tá? Outro ponto. Operador. É quem opera. Você vai lembrar de um operador de obras. Ele realiza o tratamento em nome do controlador. E o encarregado? O encarregado nada mais é do que a ponte entre o controlador, você titular e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. A ANPD, que é a responsável caso o seu dado sofra algum tipo de problema. Então, o encarregado vai ligar você, titular, ao controlador e vai ligar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ao controlador. Certo? Maravilha. Eu pulei aqui, gente, algumas questões, mas eu quero fazê-las aqui rapidamente com você, já mostrando a resposta. Olha só. Estava procurando a alternativa incorreta. E aí eu vou comentar cada letra com vocês. Letra A. Define tratamento com toda a operação. De fato, tratamento de dados é toda a operação. Desde a coleta dos seus dados, tudo. Você tem aqui, por exemplo, tratamento, tá lá no inciso 10 do artigo 5º, toda operação de dados. Desde a coleta, produção, recepção, até o bloqueio ou eliminação. O que é bloquear um dado e o que é eliminar um dado? Bloqueio de dado é uma suspensão temporária dos dados. Aí fica guardado num banco de dados. Eliminação. Seu dado era para participar do sorteio, o sorteio acabou, eu elimino o seu dado. Certo? Maravilha? Uso compartilhado de dados. Isso aqui é um problema. Exemplo. Você passou os seus dados para uma loja de maquiagem para você participar de um sorteio. Só que essa loja de maquiagem, agora ela fez parceria com uma farmácia. E essa loja de dados
quer compartilhar os seus dados pessoais que ela tinha por conta do sorteio, ela quer compartilhar com essa farmácia, para que a farmácia te mande promoções, descontos. Para que a loja de maquiagem venha fornecer esses dados para a farmácia, ela precisa do seu consentimento como titular? Sim, é obrigatório. A loja de maquiagem não pode fornecer os seus dados para aquela farmácia sem antes perguntar: olha, nós fizemos uma parceria, podemos? É como se fosse assim, beleza? A LGPD, gente, estabelece inviolabilidade da intimidade, certo? Maravilha? E aí, olha só, estabelece hipóteses de tratamento, quais hipóteses, quais tipos de tratamento, certo? Maravilha? Olha só, aqui pediu sobre princípios, ponto importante também que você precisa olhar. Olha só, lá no artigo 6º, quais são os princípios da LGPD? Finalidade. Para que eu quero o seu dado? Com qual finalidade que eu pretendo colher o seu dado? Adequação, compatibilidade entre o tratamento com a finalidade. Se eu peguei o seu dado para poder colocar você para participar de um sorteio, então eu não posso pegar aquele dado seu e começar a te mandar promoção, porque isso não é adequação. Agora, se eu quiser te mandar promoção, eu tenho que te perguntar. Certo? Maravilha? Gente, eu tinha dado pausa porque passou aqui, acho que foi uma ambulância. Uma ambulância que eu moro perto do hospital. Necessidade, limitação do tratamento para o mínimo necessário para a finalidade. Eu peguei o seu dado para fazer algo, é só aquilo que eu faço. Eu vou usar, assim, o máximo, o mínimo do necessário. Certo? Olha, você é obrigado a olhar o artigo 6º, tá? Aqui eu já te mostrei. O que é? Um ponto importante. Nossa, isso aqui, graças a Deus. Deus me lembrou aqui. Olha só, gente. Cuidado, tá? Artigo 5º, inciso 9. O agente de tratamento é só o controlador e o operador. Rebeca, por que o encarregado ele não é agente de tratamento? Porque o encarregado ele não trata. O encarregado ele é só um canal de comunicação. Mas o encarregado, ele não lida diretamente com seus dados. Quem lida? Controlador e operador. Tá? Maravilha? Maravilha. Aqui tem a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, é quase a mesma coisa. Olha lá, considerando que dispõe a Lei 3.709, o titular tem acesso à facilitado, as informações sobre o tratamento de dados. Aí vem falando, né, que a informação acerca dos compartilhados pelo controlador e a finalidade. Certo? Sigilo quanto à informação de contato com o controlador? Uai, então para que tem o encarregado? Como que eu vou me comunicar com o controlador se eu não sei quem ele é? Não divulgação da responsabilidade dos agentes? Oxi, que isso? Sigilo na responsabilidade? Eu tenho que saber quem é o controlador. Eu tenho que saber a finalidade do tratamento. Não tem que ter sigilo na finalidade. Você tá pegando meu dado para quê? Não, eu não posso te falar, é sigilo. Então, você não pega meu dado. Tá? Cuidado. Ó, cadê? Opa, pulei demais. Aqui vem um código de conduta. Já passei com vocês também. Passei com vocês? Eu não sei, acho que tem uma aula aqui, né? Estatuto da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. Olha só. Alternativa aqui, tava pedindo alternativa incorreta. Eu quero passar com você, gente, porque eu tenho que fechar essa aula para dar tempo de jogá-la no YouTube, certo? Estatuto da pessoa idosa, da pessoa com deficiência. O que eu acho muito interessante você ser sedentário? Idade. Olha só. Estatuto. Ó. Estatuto da pessoa idosa. Quem é idoso?
Instituído estatuto destinando a regular as pessoas com idade igual ou superior a 80 anos. E aí, olha só, cuidado. Por quê? Idoso é com idade tá tudo bem, né? Como que não acontece umas coisinhas? Eu gritei os meus pais para eles desligarem todas as internets, sabe, gente? Eu gritei os meus pais, coitados. Olha só, peraí. Porque assim, gente, como o sistema é pesado, então, se ficar a internet ligada, e aqui são muitos dispositivos, gente, ligados, conectados à internet. Aí eu saí gritando, meu pai e minha mãe, eu não sei nem se pegou o meu grito, o meu berro na aula. Se tiver pego também já era, gente. Ai, peraí, gente, deixa eu me concentrar aqui, calma. Cadê minha tela? Tá aqui. Vocês estão vendo direitinho, então, né? Nós paramos, está tudo idoso. Né, gente? Deixa eu guardar aqui, que desconectou. Ah, gente, que é assim mesmo, né? Tá tudo bem. Quem não passa por uns improvisos, né? Peraí, gente. Deixa eu me encontrar aqui na aula. Calma. Pegar o meu mouse. Vocês escutaram meu grito? Eu tô assim, pai, desliga a internet. Se tiver pego na aula, eu desligo. Eu tiro da aula, tá, gente? Ai, maravilha. Peraí. Ah, tá falando com vocês. Vamos lá, olha só. Então, se eu tenho um idoso de 60 anos, eu tenho um idoso de 80, o de 80 ele tem uma... Ai, gente, fugiu a palavra da minha mente. Prioridade. Prioridade acima daquele de 60 aninhos, tá? Gente, olha só. Outro ponto. Cadê? Outro ponto. Olha, foi cobrado em 2025. A quantidade de vagas de estacionamentos que devem ser direcionados para uso veículo utilizado por idoso, 15 vagas. 300 vagas de estacionamento, quantas para idoso? 15 vagas, certo? Maravilha. Gente, o que eu acho interessante para vocês, né, na parte de estatuto do idoso, da pessoa com deficiência? Primeiro ponto, presta atenção nessas questões da idade, tá? Quantos anos, certo? Penal, para a gente poder fechar. Crime de peculatos, crimes contra a administração pública. Deixa eu abrir aqui para vocês o Código Penal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês. Compartilhar a tela. Estão vendo? Estão vendo. Vamos passar aqui no Código Penal rapidinho. Isso aqui vai cobrar na sua prova.
Anterioridade da lei. Então, há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia combinação legal. Então, não tem como eu falar... Gente, desculpa, minha nariz está muito ruim. Não tem como eu falar que o João cometeu um crime, sendo que eu não tenho lei que diga que o João cometeu o crime. Tá? Não tem como. E não tem como eu aplicar uma pena se essa pena não está na lei. Certo? Lei penal no tempo. Eu não posso punir alguém que uma lei deixou de considerar crime posteriormente. E aí, cessa-se todos os efeitos da execução. Exemplo. O João estava respondendo por o crime tal. Aquele crime deixou de ser considerado crime, não tem como alguém ser punido por uma lei que... por um fato que lei posterior deixou de considerar crime, tá? Lei posterior, de qualquer modo favorecer, aplica-se aos fatos anteriores. Ou seja, por exemplo, vamos supor que João estava respondendo a um crime. E aí veio, vou até falar isso para vocês, veio uma lei depois e falou assim, olha, esse crime que o João aí que ele tá respondendo, a pena vai aumentar 5 anos. Essa lei que aumentou vai retroagir para o João? Não vai retroagir. Mas se for uma lei que fala assim, olha, diminuiu o crime que o João cometeu, agora ele tem uma pena reduzida para 2 anos. Era uma pena de 5, agora é de 2. Essa lei retroage para o João? Retroage, porque é uma lei mais benéfica, tá? Vamos para o artigo 312, que começa falando dos crimes contra a administração. Crime contra a administração. Gente, todos os crimes do Código Penal começam com verbo. Peculato, apropriar-se o funcionário público. O peculato é quando o servidor se apropriou de um computador porque ele tinha a posse do computador, porque ele exercia o cargo e o cargo dele, ele usava aquele computador. O peculato, o servidor só se apropria porque ele tem a posse em razão do cargo que ele ocupa. Peculato culposo é a única modalidade culposa nos crimes contra a administração. É quando o funcionário concorre culposamente por crime de outro. Exemplo. Maria estava trabalhando na prefeitura, é servidora, e aí ela... Acho que minha câmera travou, gente, mas eu estou aqui, tá? Vamos supor... Acho que minha câmera parou aqui, gente. Peraí. Eu acho que pode ser a minha internet, não sei. Mas eu vou deixar aqui se voltar. Então, por exemplo, a Maria estava atrasada, o Uber dela tava chegando, ela tava super atrasada, ela tava guardando as coisas dela ainda. Aí ela foi e esqueceu de trancar a sala onde ela trabalha. E aí o que aconteceu? Alguém entrou e furtou o computador dela. Ela concorreu culposamente. Ela não teve a intenção de deixar a porta aberta para que alguém entrasse e furtasse o computador, essas coisinhas. Tá bom, gente? Olha só. Inserção de dados falsos, eu acho que aqui é bem difícil de cair. Emprego irregular das verbas públicas. Cuidado, aqui é dar à verba aplicação diversa. Exemplo. E a verba era para comprar... Só para você ter ideia. Era para comprar merenda escolar, pegou a verba que era para merenda escolar e comprou livro didático. É aplicação diversa. Concussão. A concussão se exige, o peculato apropria, não confunda. Concussão exige, corrupção passiva, solicita, é passivo. Concussão se exige, corrupção se solicita. Certinho?
Prevaricação, retardo ou deixa de praticar um ato. Maravilha? Gente, eu vou aqui fechar a nossa aula, já deu 1 hora. Calma. Não sei por que ela se apagou, gente. Estranho, eu tava conversando e ela tá ligada. Eu estou aqui, mas não estou aparecendo para vocês. Deixa eu ver aqui. Colocar pelo menos a minha telinha, né, de apresentação. Só um minutinho, gente. Tô indo. Deixa eu ver se eu consigo apresentar para vocês aqui. Só pra gente poder fechar. Gente, olha só. Não estou aparecendo, né, mas que Deus abençoe muito vocês no dia de amanhã. Que seja um dia muito, muito, muito abençoado, tá? Que você venha. Minha mãe sempre costuma falar para mim, e ela sempre falava, e aí, de um tempo para cá, eu comecei a falar com Deus. Eu falo assim: meu Deus, me dê a sabedoria, aquela mesma sabedoria que o Senhor deu a Daniel, né? Que é aquele. Não sei se vocês já viram, mas na Bíblia conta a história dele, né? Que foi jogado na cova dos leões. Ele tinha uma sabedoria, assim, que era notória, tá? Que Deus te abençoe muito, muito, muito. Tá bom? Fiquem com Deus e uma boa prova. Tchau, tchau.